Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Tenham todos muito buenos dias e é sempre uma alegria poder estar aqui com ustedes para hablar-les acerca da fé. Porque o que agrada a Deus é a fé. Jesus dijo que ao que crê, todo lhe é possível. Pero a fé não pode ser teórica. A fé tem que ser prática. Tem que ser posta em ação. Não podemos jamais estar esperando que as coisas sucedam por uma casualidade, que as bendições de Deus caigam do céu, toquem a nossa porta. Não, nós outros temos que manifestar a fé. Temos que actuar a fé em la palavra de Deus, em las promessas de Deus, para que podamos vencer todos os problemas da vida, porque todos enfrentamos problemas, lutas. Todos enfrentamos muralhas em nossas vidas para tentar impedir-nos de conquistar o cumprimento das promessas de Deus. Para muitos, sua muralha é um problema familiar. Para outros, é um problema econômico. Para outros, é um problema de saúde, como a Bíblia nos conta aqui, acerca de uma mulher que desde hacía 12 anos esta mulher padecia com uma hemorragia severa. Era uma hemorragia crônica. E esta mulher já havia tentado cambiar esta situação. Ela nunca se resignou, nunca aceitou aquele problema. Ela foi a muitos lugares. Ela foi a muitos médicos e a Bíblia disse que ela já havia sofrido muito de muitos médicos e gastado todo o que tinha e nada havia aproveitado. Antes lhe iba pior. Verifique você a situação desta mulher, porque gastou todo o que tinha sem obter nenhum resultado. Ao contrário, antes lhe iba pior. Ela iba de mal em pior, cada vez mais debilitada, cada vez mais agotada, sem forças, porque, sabe, a hemorragia não provoca anemia, não? E a pessoa que sofre com anemia, a pessoa, ela não tem forças, a pessoa vive abatida, vive desanimada, pero aquela mulher nunca perdeu a esperança de um dia resolver seu problema, pero não sabia como. Ela tentou isso de todo o que podia, pero nadie la pudo ajudar. Hasta que um dia ela escutou falar acerca de Jesus, acerca de los milagros que Jesus estava realizando, curando os enfermos, liberando as pessoas possuídas de malos espíritos, curando leprosos, paralíticos, enfim, esta mulher creu. E naquele momento ela viu que era sua oportunidade de curar-se daquela enfermidade, pero a mulher era considerada imunda, porque as mulheres, naquela época, que sofriam com hemorragia, eram consideradas imundas. Não podiam acercar-se às demais pessoas, não podiam tocar em outras pessoas, nem ser tocadas por outras pessoas, pero esta mulher, ela não se intimidou com este problema. Não, ela viu que era a oportunidade, porque foram 12 anos de sofrimento. E ela, que não tinha forças, ela que estava já fraca, ela tampouco pediu que alguém
fuera a hablar com Jesus para que viniera a sua casa para ajudá-la. Não. Ela se levantou e ela foi ao encontro de Jesus. Ela já demonstrou aí uma fé, porque ela com dificuldade, com sacrifício, com muito esforço, ela foi a encontrar-se com Jesus. Pero ela sabia que seria difícil falar com Jesus, porque Jesus estava sempre cercado por uma multidão. Pero ela creu que se tocara o borde de seu manto, ela seria curada. Ela determinou isso. Foi sua fé. Nada lhe dijo que tinha que tocar no borde do manto de Jesus. Ela não havia escutado isso em nenhum lugar. Nada lhe dijo nada. Pero foi a fé de ela. Bueno, se não puedo falar com Jesus, por lo menos vou a tocar no borde de seu manto e eu serei curada. E ela foi nesta fé. Entrou entre a multidão. Ela foi empurrada, apertada, pero ela não se intimidou, hasta que se acercou ao Senhor e tocou no borde de seu manto. E quando tocou, naquele momento, de ele saiu poder. E em seguida, a fuente de sua sangre se secou. E sentiu que estava curada de sua enfermidade. Ela sentiu a cura porque se secou. A hemorragia desapareceu no mesmo momento. Ela se puso bem. Suas forças se renovaram naquele momento. E Jesus, conhecendo em si mesmo o que havia sucedido, ele perguntou: quem ha tocado mis vestidos? E seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aprieta? E dizes: quem me ha tocado? Pero ele mirava ao redor para ver quem havia hecho isto, porque ele sentiu que de ele saiu poder. Porque muitos, na verdade, lhe tocavam, lhe empurravam, pero sem fé, não tinham a fé que aquela mulher teve, porque ela foi determinada. Será hoje eu vou receber o milagre, hoje minha vida vai cambiar, eu vou tocar em seu manto e eu serei curada. E assim sucedeu, foi justamente conforme ela creu, conforme ela determinou, que o milagre aconteceu. Ela não mirou se merecia ou não merecia, não, ela não mirou para sua condição, porque ela creu em Jesus. E a mulher, quando Jesus perguntou quem me tocou, ela, temendo e temblando, se apresentou a Jesus e lhe contou toda a verdade. Se postrou delante de Jesus e lhe disse toda a verdade. Ela estava temblando, ela estava temendo, porque ela sabia que era considerada uma pessoa imunda. Hasta estava correndo o risco de ser apedreada. Pero ela foi e disse tudo o que sucedeu. E Jesus disse àquela mulher: hija, tu fé te ha hecho salva. Vem em paz e queda sana de tu açoite. Amiga minha, amigo meu, Deus hizo o milagre em aquela vida. A fé daquela mulher lhe salvou. Observe você as palavras de Jesus. Ele, com muito amor, ele disse: hija, lá chamou de hija, tu fé te ha hecho salva. A fé daquela mulher não apenas curou seu corpo físico, também curou sua alma. Porque a palavra salvação, ela vem do grego, que quer dizer sozo, curado del corpo e del alma.
A mulher era também pecadora. Pero quando ela manifestou a fé em Jesus, ela foi curada de seu corpo e curada também de sua alma. Ela recebeu a salvação completa. Jesus lhe disse: tu fé te ha hecho salva. Vem em paz e queda sana de tu açote. Amiga minha, amigo meu, lo que salva é a fé. Através da fé, você que me escuta neste momento, você pode cambiar por completo a situação que está vivendo. Através da fé, você pode curar-se de sua enfermidade. Não importa se você está sofrendo desde há 12 anos, 5 anos, 10, 20, 50 anos, quizás toda a vida, você pode curar-se de seu corpo, de sua alma, quizás sua alma está enferma. Você é uma pessoa que sofre com tormentos espirituais. Desde a sua infância, você sofre com desmajos, você vê vultos, você ouve vozes, você é atormentado por um espírito malo que ele quer destruir, que ele quer matar, que ele hace sofrer. Amiga minha, amigo meu, você pode superar este problema. O único que você tem que fazer é manifestar a fé em Jesus. Porque é a fé em Jesus que salva, que dá vida. Não é a fé em uma religião. Atenção, isso é importante que você compreenda, porque há muitas pessoas que têm fé. Sin embargo, a vida sigue igual. Não cambiam de vida, não acontece nada. E por que não acontece nada? Porque muitos têm uma fé equivocada. Têm fé em uma religião, em uma igreja, em uma tradição religiosa. Têm fé em los espíritos, fé em brujos, enfim. Muita gente tem uma fé completamente equivocada. Quando a fé, ela tem que estar naquele que és nosso único Senhor e Salvador, que és o Senhor Jesus. Aquele que és o único caminho hacia o Padre, não há outro caminho. Se você, que me escuta neste momento, quer cambiar de vida, quer ser feliz, quer curar-se de suas enfermidades, quer vencer los problemas, los obstáculos, las barreiras, las muralhas que estão em seus caminhos, que estão em sua vida, bloqueando sua vida, você necessita poner sua fé em Jesus, volver-se a Jesus, volver-se a Ele, buscá-lo, a ser como isso esta mulher, porque ela não se intimidou, ela não mirou para a sua condição, tampouco esperou que Jesus fuera a sua casa para que hiciera milagro a domicílio. Não, ela foi, ela buscou ao Senhor Jesus, ela manifestou uma verdadeira fé, uma fé pura, e ela foi completamente livre, completamente curada. Jesus não mirou para seus pecados, seus erros, se ela merecia ou não merecia. Jesus não mirou para sua religião, não perguntou qual era a sua religião, porque ela foi bendecida através da fé. E é isso, Alberto, o que agrada a Deus. É a fé. Quando a pessoa crê, quando a pessoa põe a fé em ação, ela crê em Jesus com todas suas forças, ela o busca, ela o invoca, ele se manifesta e lhe cambia a vida. Y lo hemos comprobado, esta mujer tomó una actitud de fe que fue determinante y que marcó para ella un antes y un después. Esa enfermedad que suponía pues una verdadera muralla, que la mantenía encarcelada, en aquel momento que ella usó la fe, una fe valiente, una fe intrépida, con aptitudes, ella recibió
virtud, el poder de Jesús y su enfermedad fue curada. Es como que aquella muralla se derribó. Y Dios quiere hacer contigo también un milagro. Dios quiere hacer maravillas. Pero claro, obispo, cada uno tiene que hacer su parte. Dios hace la suya cuando nosotros hacemos la nuestra. Y Dios está esperando que nuestros amigos reaccionen, porque no pueden tener una fe pasiva, una fe contemplativa. La fe tiene que ser dinámica, la fe se lanza, la fe depende del Señor Jesús. Sim, há muitas pessoas que, sabe, se resignam aos problemas. Isso é uma coisa muito triste, porque há muita gente que se rinde aos problemas. Acho que eu estou sofrendo já desde há muitos anos. Como escutamos aí, não, o testemunho de um senhor ali em Vigo, não, que vino falar comigo, que havia sofrido durante 25 anos, alcoólico, borracho, 25 anos ele sofrendo, tinha um problema na coluna, que não podia agachar-se, não podia trabalhar, não podia fazer as coisas bem. Deus hizo um milagre. Então, sabe, é quando a pessoa manifesta a fé. Todos temos muralhas, todos temos problemas. Josué, por exemplo, nós já vamos falar nos próximos dias sobre Josué. Pero Josué, ele tinha as muralhas de Jericó, que eram uma barreira, um obstáculo para que ele pudesse conquistar a terra prometida, conquistar a realização de seus sonhos. E todos encontramos muralhas. A muralha desta mulher era sua enfermidade. Pero ela determinou, ela buscou a Jesus, ela manifestou a fé em Jesus e ela foi curada, completamente curada. Outros, a muralha é o vício, é o alcoolismo, a drogadicção, é um problema familiar, um problema que às vezes para a ciência, às vezes para a sociedade, é um caso impossível, pero para Deus não há nada que seja impossível. Jesus foi muito claro quando disse que ao que crê, todo lhe é possível. A mulher creu e ela foi salva, curada do corpo e da alma. E você também pode. Você pode curar-se de seu corpo e curar-se de sua alma também. Você que tem sua alma enferma a raiz de tantos pecados, tantos erros que você ha cometido nesta vida. Quizás você tenha sua alma enferma porque está lleno de rencores, de ressentimentos, de ódio. Você odia quizás a seus padres que lhe abandonaram. Você odia quizás a seu marido que lhe traicionou, a sua mulher que lhe traicionou, que se foi com outra pessoa. Enfim, você quizás tem ódio em seu coração e você necessita liberar-se. Você necessita curar sua alma, porque quando você se entrega a Jesus, quando você o busca e manifesta a fé, Ele não hará a obra por la mitad, não. Ele hará a obra completa em sua vida, porque Ele quer curar seu corpo, sua alma, Ele quer restaurar sua família, Ele quer dar-lhe uma vida plena, uma vida abundante, e para isso só vai depender de sua atitude de fé. Por isso estaremos el domingo 12 deste mês de setembro, domingo 12 de setembro, realizando esta grande campanha de fé, em la fé de Josué, para derribar as muralhas de sua vida, para você que está delante de um caso considerado impossível, você que necessita de um milagre, só um milagre pode resolver seu problema. E Deus é especialista em milagros. Ele hace milagros. Ele é o mesmo de ayer, hoje e para sempre. Domingo 12 de setembro, esta campanha de fé para derribar todas as muralhas de sua vida, não deixe de participar. Quizás você diga, pero o bispo, eu estou desesperado, eu não posso esperar o domingo 12 de setembro, eu necessito já de uma ajuda. Você pode vir hoje mesmo.
hoy mesmo, el día que usted quiera. Las puertas del Centro de Ajuda Cristiano estão abertas todos os dias. E você pode vir às 7, 10 da manhã, 2 da tarde, 4 da tarde ou às 8 da tarde. Estamos aqui para ajudar-lhe, para orar por você, para determinar sua liberação, sua sanidade, câmbio para sua vida. Incluso este domingo, dia 5, vamos a começar a Semana da Fé, del 5 ao 12. E este domingo já vamos a começar clamando a Deus por você que se encontra aí desesperado. Você que se encontra necessitando de uma resposta de Deus para a sua vida. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, ou no Centro de Ajuda que esteja mais cerca de sua casa. Participe, porque assim como esta mulher foi curada, foi livre de seu açoite, de seu sofrimento, de seu dolor, assim como ela foi perdonada, ela foi salva, lo mesmo sucederá com você. A partir deste domingo, 10 da manhã, la Semana de la Fé no Centro de Ajuda Cristiano. Participe, porque eu creio que sua vida também cambiará em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também possam compreender a palavra de Deus, manifestar a fé e cambiar a história de suas vidas. Amanhã regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta amanhã, que estejam bem.